Oi, Cid Moreira. Prazer te receber hoje aqui em casa. Prazer é meu, muito obrigada pelo convite, fiquei muito honrada. Eu queria que você me esclarecesse o seguinte. Diga. É divertido, assim, você dublar pessoas famosas? É divertido. Por A quê? dublagem é um trabalho muito sério, né? Mas é um trabalho muito gostoso de fazer, muito divertido, sim. Tem uma atriz que eu dublo, a Zoe Kravitz. Algumas a gente dubla muitas vezes, né? E a Zoe eu dublo há muitos anos. Ela é filha daquele cantor Lenny Kravitz, sabe? E então é uma atriz muito famosa, né? Que ela tá fazendo lá fora uma carreira muito bacana e eu venho dublando ela há muitos anos, desde 2014. É uma delícia. Além de ser divertido, é muito gostoso. E é difícil esse aprendizado de dublador? A dublagem é uma arte difícil, sim. Porque tem uma técnica envolvida além da emoção, né? A gente tem que juntar a emoção com a técnica. Mas depois que você pega a técnica, depois que você aprende, e isso é com treinamento, aí fica tranquilo. Cada cena é um desafio, cada filme é um desafio diferente, mas deixa de ser difícil para ser um desafio gostoso. Eu gostaria que a minha mulher aprendesse, porque ela tem boa voz e com alguma orientação, né? Eu também gostaria. Olha o que eu falo com essa sua mulher aí para ela dublar. Não é não? E você, com essa imagem toda, de beleza, podia estar no vídeo, né? Tá no E vídeo. por que escolheu ficar fora do vídeo? Então, eu até fiz algumas coisas no vídeo também. Eu fiz umas participações em novelas, na Globo, no SBT, eu fiz novelas como atriz. Mas a dublagem, quando eu comecei a dublar, eu me senti muito em casa, assim, a dublagem foi um mercado que me acolheu. E eu amei fazer, então estou na dublagem. Acabei escolhendo a dublagem, mas estou aberta para outras coisas. Eu acho que a gente só tem que fazer o que gosta. Com certeza. Né? É isso aí. Bem, as possibilidades estão se ampliando, né? Cada vez mais. Sim, os dubladores, né? Tá? E os streaming. Cada vez mais, né? Tem muitos. Quando eu comecei a dublar, Cid, eu comecei no ano 2000, na época da Herbert Richards, ainda existia. Foi lá que eu comecei. Eu comecei numa novela chamada Rebelde, que até reprisou agora. Fiz a Paola de Rebelde. E nessa época a gente tinha menos trabalhos, né? Hoje em dia, com os streamings, cada vez mais trabalho. Só que cada vez mais a gente precisa fazer trabalhos de qualidade. Exatamente para que tudo aí que está passando o filme dublado esteja passando com boas dublagens, né? E os estúdios se modernizaram muito, né? Com certeza. E as técnicas de dublagem mudaram muito? Mudaram, a gente passou por algumas evoluções. Quando eu comecei, ainda peguei a época em que todo mundo dublava junto. Então a gente ia pra bancada, era rolo de filme, né? Então aquilo que a gente estava conversando sobre o loop, né? Então ficava todo mundo junto, era todo mundo o tempo todo dentro do estúdio, mesmo eu que fazia, eu estava começando, fazia coisinhas pequenininhas, estava lá junto com os grandes, com o seu amigo Orlando Drummond, quantos anos você faz isso? Há 23 anos. Eu comecei no ano 2000. E eu vou fazer 23 anos de casado. É mesmo? Então, foi quando vocês casaram que eu comecei. E aí, hoje em dia, a dublagem foi evoluindo, a parte tecnológica foi evoluindo, né? Então, hoje em dia, com o que a gente usa, que é o Pro Tools, fica muito mais fácil. Mas aí, assim, a gente perdeu algumas coisas e ganhou outras, como tudo na vida, né? Então, a gente perde aquela coisa de contracenar, de estar no estúdio junto ali com a pessoa, fazendo junto. Mas aí a gente ganha agilidade no processo, né? Financeiramente também para os estúdios é mais interessante. Então, são... E você já formou muitos alunos? Muitos alunos, graças a Deus, na minha escola, no Instituto E Artístico o que eles Brasileiro. aprendem da formação de dublagem? A gente tem teatro, a gente tem canto, fonoaudiologia, que é super importante, a gente conversou sobre isso, né? Que é super importante fonoaudiologia para quem trabalha com a voz. E o dublador, é muito importante a gente falar que o dublador ele tem que ser ator. E a interpretação é fundamental na dublagem, é mais importante que a voz. Eu me lembro no tempo do rádio. Ser ator. Rádio. E a interpretação é fundamental na dublagem, é mais importante que a voz. Eu me lembro no tempo do radioteatro. Né? E aquele pessoal estava na fase do impostado. Sim. Por favor, abrir aquela porta. As coisas mudaram, né? Mas a dublagem, ela veio do rádio teatro, né? Os primeiros dubladores. E a dublagem brasileira, ela é considerada hoje a melhor do mundo. E isso a gente deve a essas pessoas que vieram do rádio
e que colocaram a dublagem nesse lugar, e por conta da interpretação linda que eles têm, né? E é isso que a gente tem que manter, pensar sempre na interpretação. E você já falou de uma artista aí que você dublou, Uhum. Foi essa que você mais gostou? Ah, ela é minha preferida. Eu gosto de todas, mas ela é a minha preferida. A Zoe Kravitz. Foi com ela que eu dublei a Mulher Gato. Mulher Gato. Do filme do Batman. Ela não te arranhou, né? Ela não me arranhou, não. Ela estava lá na televisão, eu estava aqui no estúdio com o microfone. Bem, você sente a mesma emoção como se fosse a atriz interpretando? Sinto. A gente tem que sentir. É óbvio que eu não estou lá naquele momento, mas o que a gente busca na dublagem é isso, é exatamente sentir a emoção que aquela atriz lá estava sentindo, seja ela qual for, para que fique verdadeiro, né? É verdade. Porque não é só falar, a dublagem não é só dar a voz, é dar a emoção, a interpretação, dar vida àquele personagem em português, né? Na nossa versão brasileira. A função do dublador ou do artista é passar emoção. Sem emoção, não acontece nada. É verdade. Só a gente se emocionando que a gente consegue chegar no coração do público e emocionar o público, né? Você conheceu alguma artista, assim, pessoalmente? Que eu dublei? Não, pessoalmente não. Tenho muita vontade de conhecer, mas eu conheci virtualmente, através da internet. Eu fiz uma vez uma live com uma atriz mexicana. Isso hoje é possível. A tecnologia possibilita. Com certeza. Então ela estava lá no México. Eu estava aqui no Brasil, e aí a gente fez no Instagram Novelas Mexicanas, e a gente fez essa live e a gente se conheceu. Depois ela virou minha amiga do Instagram, a gente se fala no Instagram, é muito legal. Às vezes eu gravo o comercial aqui, e o pessoal, todo mundo está em São Paulo, tudo está lá. Isso ajudou muito, com certeza. Então a tecnologia veio ajudar a gente. Com certeza, com certeza. Hoje o Pro Tools possibilita assim que o artista grave na casa dele e fazem a montagem lá e ninguém percebe nada, que ele está aqui e o outro está lá na China. O que acontece é o seguinte, com a pandemia veio a dublagem remota, né? A dublagem presencial ela se mantém, mas veio também para somar a dublagem remota. E remotamente como é que a gente faz? Eu, quando eu estou gravando no meu home studio, eu não mexo no Pro Tools, porque fica ao mesmo tempo eu no meu home studio, o diretor, que somos 3, o dublador, o diretor e o técnico. E o técnico na casa dele. É o técnico que vai captar minha voz e vai gravar. Mas é possível a gente fazer isso hoje em dia remotamente. Isso aconteceu com a pandemia. Não é a dublagem presencial, é diferente, né? São coisas diferentes. Mas eu acho que é uma boa alternativa a remota também. Não há dúvida. Né? E vamos ver aí no futuro o que vem por aí. Vamos ver o que vem por aí. Você acha que os dubladores, com o tempo, serão substituídos? A tecnologia facilitará isso? Cid, eu acho que não, pelo seguinte, eu acho que os documentários, de repente alguma coisa assim que não tenha que ter interpretação, que não tenha que ter aquela emoção, que não seja dramaturgia. Fica aquela voz assim de robô, né? Pode até ser, mas eu acho que o que tem emoção, a emoção é inerente ao ser humano. A gente só consegue emocionar porque a gente se emociona, não é isso? Então eu acho que essa emoção, você pensa num filme com uma cena dramática, uma cena bonita, isso é só o ser humano que consegue fazer. E além disso, existe uma outra questão também, que é a questão do nosso regionalismo, né? Da coisa que é aqui, do Brasil. Então assim, o americano, ele não sabe fazer a versão brasileira, ele não é brasileiro. Né? Nós sabemos fazer, porque o dublador, além de ele colocar a voz, a emoção, ele também faz a versão brasileira dos filmes, das séries, de tudo que a gente dubla, a gente faz a versão brasileira. Então a gente faz adaptações, a gente traz aquele filme para a nossa realidade, respeitando, obviamente, o que foi feito lá fora. Então eu acho que essa emoção e essa especificidade da nossa versão brasileira, a máquina não consegue substituir. Olha, pode ser que daqui a muitos anos, mas atualmente eu não acredito. O que você acha também disso? Eu tô com você. Tá? Então estamos juntos. Bom, então agradeço aqui a sua presença, simpática. Obrigada. E quero dar os parabéns, você é uma grande dubladora. Muito obrigada, Cid. Obrigada. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito honrada. E obrigada por me receber também mais uma vez aqui com tanto carinho, viu? Eu sou uma grande fã sua. Muito obrigado. Muito obrigado.